Olá, aqui é a Milene e hoje de uma forma diferente. Na verdade, a vida me obrigou a fazer mudanças. No Instagram que eu faço live há pelo menos 3 anos, não, não tem mais a opção de fazer live. Então, eu não tinha como fazer live, mas eu tinha prometido esse conteúdo. Então, eu estou gravando agora para colocar então no meu Instagram e também agora retomo as lives e coisas para o YouTube. Então, como tinha prometido, hoje eu vou estar falando sobre IA para terapeutas e para leigos. Não é um curso, não é para vender curso nem nada, mas porque eu tenho estudado muito, eu estou fazendo MBA de inteligência artificial e vou citar algumas pessoas que eu acompanho, algumas pessoas que eu estou fazendo, fiz curso até, já fiz vários cursos de IA, desde o comecinho dela, que era prompt e outras coisas que eu vou falar a respeito, mas para trazer para as pessoas um pouco do que está acontecendo no mundo e que a gente precisa meio que acordar. Então, fica para vocês o meu desejo que vocês aproveitem, porque o que eu vou estar passando para vocês vem de vários cursos e vem, claro, é uma semente, né, uma abertura para que vocês possam ter maior aproveitamento. É importante que vocês comecem a saber mexer nas inteligências artificiais, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela para começar a nossa, vou chamar aula sobre inteligência artificial. Não vou estar me aprofundando muito, é só para despertar, mas com o que eu vou estar passando para vocês, dá para começar tranquilamente, dá para aproveitar, mesmo quem está mexendo, dá para mexer melhor, tá bom? Então, deixa eu só cuidar aqui para. Ai, ai. Tá. Agora eu vou começar uma apresentação. Vamos ver se aparece a apresentação. Então, essa pequena apresentação. É, claro, escrito que foi eu que fiz, mas é pela Gama, é uma das coisas que eu vou apresentar para vocês, que é muito bom, e vou estar trazendo, então, vários contextos. Então, a primeira coisa, inteligência artificial para terapeutas e leigos, mas para terapeutas porque eu vou estar focando um pouco, meu público é de pessoas que cuidam de outras pessoas, e mesmo que algumas não trabalhem como terapeutas no sentido ganhando para isso, tá bom? Então, a IA é um conjunto de tecnologias que tenta imitar a inteligência humana. Ela não é inteligente, é um banco de dados, tá? E a gente chama de inteligência artificial porque é assim que nominaram, mas ela por si não é criativa, não tem uma forma de pensar como um ser humano, mas ela é extremamente funcional. Então, a gente acessa ela através do nosso celular, dos nossos computadores. Hoje tem muitas coisas acontecendo, o próprio algoritmo de escolhas, de deixar a gente numa bolha dentro de tudo, de redes sociais, do Google, do YouTube e tudo mais, é via inteligência artificial, é via esses dados que ela sabe lidar e até manipular muito bem de acordo com o que for ordenada. Importante, a IA não sente, tá? Mesmo que a gente dialogue, né? Eu dei nome para o meu chat GPT, por exemplo, ele não tem consciência nem emoções, ele é um banco de dados e ele vai te tratar como você trata ele. Então, se você cumprimentar, ele te cumprimenta, se você for gentil, ele vai ser gentil, se você for grosseiro, ele pode, inclusive, te, assim, dar parâmetros. E se você for criminoso, normalmente criminosa, ele pode acessar, sim, humanos para que prendam. E já teve prisões de pessoas que estavam cometendo crimes, né? E que a IA detectou e avisou. Ah, ela pode simular linguagem convincente, muito convincente. Inclusive, existe uma brincadeira que é a mente, tá? Quando ela não sabe responder, ela mente. Então, é sempre importante que tudo que eu vá fazer com a IA, eu confira, tá? Porque às vezes ela sempre vai, ela tem uma ordem de responder. E se ela não souber a resposta, ela cria. Então, deixe claro que você não quer nenhuma resposta criativa se for algo sério que você está lidando. Vamos lá. O que que é IA generativa? Ela cria com um conteúdo escrito baseado em padrões aprendidos de bilhões de textos. Então, a que a gente primeiro foi lançado, que foi o ChatGPT,
ela tinha, da OpenAI, ela tinha dados, todos os dados possíveis da internet até 2021. Então, tinha toda uma compilação e ela trazia, buscava a informação, as respostas para você desse banco de dados. Já o antigo Bard, que hoje é o Gemini, o DeepSeek, o Queen, e depois eu vou mostrar algumas ferramentas, eles são de rede aberta. Então, eles têm esses bancos de dados, mas eles pesquisam na internet atualmente. Um, por exemplo, que a gente tem para pesquisas até acadêmicas, coisa parecida, que é o Gemini, que é do Google. Mas tem um outro que quando a gente quer estar mais atualizado com notícias, que é do X, o antigo Twitter, que é o Grok, né? Então, as ferramentas, quando a gente começa a lidar com elas, a gente vai percebendo que tem umas melhores para umas coisas e outras melhores para outras coisas. Códigos, ela desenvolve programas e soluções técnicas a partir de instruções. Então, ela pode montar jogos, apps, páginas, sites e coisas do gênero, né? Que são as que montam, e a maioria delas, tá? Tem essas ferramentas para código e aparece quando a gente pesquisa. Quando eu for mostrar o ChatGPT, eu já posso mostrar isso para vocês também. Nem todas, mas existem muitas ferramentas que criam imagens também. Essas imagens, ilustrações, fotos, e inclusive você pode pedir para fazer posts e coisas do gênero. E existem também algumas que compõem melodias. E atualmente, a Boom está em fazer filmes, inclusive já tem filmes de longa-metragem com IA. Então, longa-metragem não, curtas de filmes. E existem filmes integrando IAs, tá? Que antigamente se fazia todo um sistema computadorizado, mas hoje você dá instruções para a IA e ela faz esses filmes. Então, existe ah, um Está tendo um salto, na verdade, de como a gente lida com as coisas digitais. E, por exemplo, o Facebook, o Instagram, tudo mais, já está tendo a sua própria inteligência artificial. A maioria das ferramentas que se usa, por exemplo, o Zoom, que eu estou usando para gravar, mas outras plataformas de streaming e tudo mais, existem inteligência artificial dentro deles também, o que é bastante interessante e se dá para usar muito bem também. Como que a IA pode ser nosso assistente? Lembra que depois eu vou demonstrar essas coisas, eu só estou passando agora para vocês terem uma noção do que a gente vai estar vendo. A IA, como o meu assistente inteligente, ela transforma conhecimento em método escalável. Significa, eu mesma agora estou revendo cursos e várias coisas que eu tenho, que é da moda antiga, eu sou do tempo, sou velhinha, eu sou do tempo que a gente pesquisava, eu lia livros, eu anotava as coisas importantes, eu traduzia aquele pensamento do livro, do curso que eu tinha feito, em palavras para montar um polígrafo, para montar então um curso, para montar então uma audiência, para montar, e não era nada digital na época, né? Com o tempo, houve a internet, o Google e tudo mais, aí passamos a, digamos assim, como é que se chama? Atualizar via Google, né? Que eu acho que ainda é uma ferramenta de pesquisa que ainda não tem nenhuma que bate. A gente tem como fazer comparativos com a pesquisa no YouTube, por exemplo, no Bing, em outras, né? Mas atualmente a gente tem usado muito, as pessoas que estão acostumadas num plano um pouco mais digital, ferramentas de IA de pesquisa. Depois eu vou mostrar os que eu mais gosto, que é o Perplexity e Humanos, que você tem uma capacidade de trazer informações muito boas, muito valiosas, mas sempre, sempre tem que conferir. Portanto, não entenda que se você pedir para qualquer uma dessas IAs sobre um assunto, sei lá, operação do coração, energia do planeta Marte, sei lá, qualquer coisa dessas, que você vai, e mesmo que você peça estudos científicos, que ela vai te trazer todos realmente que você encontra. Então, sempre precisa conferir se vocês estão fazendo alguma coisa mais séria. É importante que você confira, porque depois vai ficar muito desastroso para você dizer que só copiou o que a IA falou para você ou escreveu para você. A IA auxilia na estruturação de ideias de criação de frameworks autorais. Por exemplo, eu tenho uma ideia de fazer um curso, então eu posso, claro, vou demonstrar depois para vocês. Eu tenho ideia, sei lá, de fazer um curso sobre pipoca gourmet, né? Então, eu posso pedir receitas, eu posso pedir como apresentar, que nomes eu posso dar,
posts para fazer isso, tudo isso é possível, aí a cria, mas sempre você filtra, tá? Isso eu vou repetir muitas vezes porque estão acontecendo algumas coisas de as pessoas não filtrarem e acabam elas ficando com uma cara de tacho. Ah, você sempre responde errado? Não, não é mesmo. Mas é o seu nome que vai estar levando isso mesmo que você diga feito pela IA, tá bom? Implemente funcionários robôs. Depois eu vou mostrar isso. Tem os GPTs no chat GPT e tem os Gems como é que chama? Gemini, o DeepSeek também tem. E que são muito bons porque a gente coloca um foco neles, né? Ah, você vai ser um especialista de direito, tarará, tarará, e carrega de materiais. No chat GPT só para quem tem o plano pago, mas no Gemini e no DeepSeek não, tem gratuito. Desenvolva fontes de lucro. Você pode perguntar isso a eles. Eu vou mostrar alguns robôs que são muito interessantes, até para você se achar, direcionar, sei lá, teu Ikigai, seu mapa numerológico, e coisa parecida, e poder dar uma virada, tipo assim, dar uma direcionada, dar uma boa planejada, uma coisa que é para você. Quanto mais a gente cria produtos, pode ser o serviço que eu faça, não importa se eu sou cozinheira, faxineira, se eu trabalho com numerologia, terapia, o que for, se eu direciono o meu trabalho, eu acabo ficando especialista daquilo ali. Quando eu quero fazer de tudo um pouco, eu acabo não sendo nada. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá bom? Então, também a IA pode trazer ideias, né, para que você aproveite nichos, que você identifique oportunidades, o que é muito bom. E, principalmente, a redução de tempo para pesquisa, para escrita e tudo mais é maravilhosa. Por exemplo, às vezes eu faço um texto e eu não acho que ele está muito bom. Então, eu posso colocar na IA e dizer: eu quero que você troque para um tom mais formal, mais amigável, mais brincalhão. E ele vai reescrever a ideia que você colocou no papel de uma forma mais clara. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz esses dias, eu escrevi correndo, né? No WhatsApp para uma paciente minha um floral que eu estava indicando para ela e não ficou muito bom. E aí eu coloquei no chat GPT e disse assim, escreve melhor isso. É para uma paciente, eu quero que, de forma amigável, reescreva isso. E ele reescreveu, tarará, e ainda fez umas perguntas. Mas tu prefere que eu faça assim ou assado? Ah, eu prefiro que faça assim. E ele reescreveu a mensagem, que a minha mensagem era, sei lá, 2, 3 linhas, a dele foi 10 linhas, mas bem passo a passo. Então, nos ajuda em relação a tempo, em melhorar o que nós estamos fazendo. E essa é a ideia todo o tempo que eu vou estar trazendo para vocês. Usem a IA como auxiliar, não como algo ou alguém que vai tomar o teu trabalho. Ao contrário, ela, ela vai tirar o trabalho automatizado que você tem para você ser o ser humano e criativo. Mas é importante você saber usar das ferramentas, tá? É bem importante isso. Bom, amplificando ah, as estratégias, né, para conteúdo, né? Quando você quer criar conteúdo. Deixa eu pegar ali. A sua voz no sentido, o seu tom, o seu jeito de falar. Estratégias de conteúdo. Estruture planos de conteúdo para canais digitais. Eu vou mostrar depois. Crie automações para manter a presença online ativa. Às vezes é bem difícil fazer isso. Eu agora vou começar a construir isso para mim também. Eu vou tomar água que tá. Escreva posts, legendas, roteiros com a IA, reutilize conteúdos em novos formatos. Então, tem coisas que você já escreveu, eu, por exemplo, alguns polígrafos, algumas coisas, eu já tinha escrito, já estava pronto, mas tem como você melhorar muito. Nesses dias eu estava dando um curso de aura, e agora eu montei ele para a parte online, de leitura de aura, e eu tinha um polígrafo, eu acho que era de 20 e poucas folhas. Comecei fazendo com a IA pesquisas de dados atualizados e científicos sobre leitura de aura. Então, hoje existem trabalhos bem robustos no sentido de não só na parte de crença sobre isso, mas de dados físicos com exame, com eletroencefalograma e tudo mais, medição do campo áurico e tudo. E aí eu acoplei. Só que acabou dando 170 folhas de tanta coisa que a IA me trouxe. Li tudo e comecei então a
formatar o que eu queria, o que que era melhor, e acabou ficando, não os 23 folhas que eu tinha no começo, nem as 170, ficou acho que 50 e alguma coisa folhas. Mas ficou assim, muito melhor, porque tem a parte que eu tinha, que era mais holística, esotérica, com uma parte mais robusta, no sentido de dados científicos, que tem como mesurar, então, a aura. Então, para se ter uma noção, a gente pode reutilizar e pegar exatamente o que a gente tem como base do trabalho, já que é o seu trabalho, não é um plágio nem nada, e aí acrescentar. Isso é muito importante agora que eu acabei de falar sobre plágio, porque não é pegar as coisas dos outros e copiar, gente. A gente precisa aprender a ter a nossa voz, o nosso jeito, o nosso tom, porque se você fizer só copiar e colar, por exemplo, você vai ficar igual a todo mundo. Isso não te dá, não passa para as pessoas autoridade, entendimento. É importante que você continue com o seu tom, né? Então, a IA ajuda terapeutas a atrair e converter a audiência através de conteúdo relevante e engajador, que a gente, como terapeuta, eu me coloco também nesse lugar, não estamos acostumados a nos vender. A gente, no máximo, vende a técnica que a gente tem, mas tem dificuldade de se vender. E é importante que a gente aprenda a fazer isso, e aí depois, quando eu mostrar os GPTs, eu vou mostrar várias formas que vocês podem fazer isso de uma forma mais fácil, rápida, leve também. Com as IAs, a gente também pode desvendar o saber, no sentido com materiais mais profundos, então a gente pode organizar ele com sistemas de conhecimento fragmentados em estruturas didáticas para a gente mesmo. A gente pode estudar com a IA assuntos que a gente tem dificuldade e pode pedir para ela fazer, por exemplo, um quiz, uma prova, um game, um vídeo, para que a gente entenda aquilo ali. E é legal, é bem legal. Estruturação de cursos. Até depois eu vou mostrar uma das IAs que ela faz podcast. Então você pode estudar uma coisa e depois ela pedir para ela gerar um podcast e ela começa a criar com uma, duas vozes uma conversa sobre aquilo que a gente estudou, que é uma forma de fixar. Então a gente poderia criar várias formas de estudar línguas diferentes, roteiros diferentes, o próprio assunto que a gente vai dar uma aula, explicar ou quer aprender. Estrutura de cursos, crie cursos com começo, meio e fim usando a IA, e aí você pede essa estrutura e depois eu vou mostrar como pedir da melhor forma. Metodologias próprias, ela refina os documentos, abordagens terapêuticas autorais, materiais profundos também de transformação e anotações em e-books, questionários e apostilas. Por exemplo, eu posso pegar um livro e colocar e pedir para ela me resumir ou para ela me responder questões que eu tenho sobre aquele assunto, sei lá, o livro sobre ansiedade, o livro sobre propósito de vida, o livro sobre depressão, e eu posso, inclusive, colocar vários livros. Eu, quando tenho pesquisado algumas coisas, eu coloco vários livros daquele tema e trago concretamente o que que eu quero ou qual a ideia que eu tenho. Eu, por exemplo, tinha um, um trabalho que eu tinha antigo, que eu queria atualizar ele. Então, eu peguei o que eu tinha em PDF de livros, coloquei na ferramenta e coloquei os meus dados como base no sentido assim, ó, era um trabalho bem legal que eu tive de anos atrás sobre florais, na visão quântica, e pedi que ele me trouxesse coisas que comprovavam aquela teoria. E ele trouxe de formas diferentes, e que na atualidade não se vê daquela mesma forma. Então, me atualizou sobre um tema que eu gosto, né? Essa parte toda de terapias e tudo mais, eu aprecio muito, e faz com que eu, digamos assim, me, me atualize, essa é a palavra que eu estava buscando. Então, a gente pode fazer uma marca, uma voz e um posicionamento, né? Eu posso ter uma bio profissional, por exemplo, eu posso colocar a foto do meu Instagram e pedir para ser analisado como que está o meu Instagram ou meu LinkedIn, que é o mais comum, tem robô até para isso. Eu posso fazer propostas de valor e articular um tom único. Eu me posicionar, o que que eu faço e trabalhar todos os meus posts, todas as minhas coisas com isso, né? As pessoas dizendo, ah, a Milene que faz aquilo, né?
isso gera uma identidade, né? Uma bioprofissional, uma posição, um brand também. E uma comunicação aliada, né? Porque a gente pode adaptar para vários grupos, pode ser terapeutas, ou a parte corporativa, leigos, mães, filhos, adolescentes. Eu posso adaptar toda a linguagem para o público que eu quero atingir. E isso é bastante importante. Se eu tenho uma linha de trabalho com um público certo, eu divulgar para essas pessoas, porque é elas que vão estar buscando o meu trabalho. As ferramentas que a gente vai demonstrar, tá? Que é o ChatGPT, a gente vai ver em organização de conteúdo, desenvolvimento de marca, criação de materiais, busca na web, que é o Search GPT, análise de imagens, resumo de documentos. Isso eu vou mostrar tudo no ChatGPT e vou mostrar que tem outras ferramentas como, sempre falo Bard, mas é o Gemini, ou Gemini, em português, né? Como é que chama? DeepSeek, o Queen, Grok, Llama, Cloud, tem vários, né? Outras IAs que eu vou estar falando que são muito legais é o Perplexity, que para pesquisa e pesquisa acadêmica é bom, muito bom. Humanos também, para criação de manuais, e hoje em dia ele também faz imagens, né, e outras coisas que são bem boas. E o Gemini para informações mais atualizadas, assim como o Grok, que é do X, para informações atualizadas, não no sentido de pesquisas, mas de escrita, porque ele traz a informação do que ele tem do próprio Twitter, né? Que ali fornece vários bancos de dados. A gente precisa, antes de eu entrar em tudo isso, falar um pouquinho de cuidados éticos e os próximos passos. O que que eu quero dizer com cuidados éticos? Privacidade dos dados. Cuidem de não colocarem, eu tenho uma empresa e vou colocar todos os dados lá. Esses dados são compartilhados, tá? Então, por exemplo, você vai perguntar, eu quero trazer uma receita de floral para minha cliente Maria José. Não, para minha cliente, ponto. Não, ele pode trazer isso, mas você tem que cuidar que nomes, números, coisas que não deveriam ser mostradas continuem não sendo mostradas. Tem um viés algorítmico, significa que a tendência é ele ir te respondendo para o padrão ou para o que você busca, tá? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, eu busco muito em relação a terapias, a técnicas e coisas do gênero. Então, ele tende a me trazer na minha linguagem isso. Eu tenho um irmão que está usando bastante, ele é caminhoneiro, então até a linguagem do ChatGPT dele muda e se adequa a ele, né? Não substituir vínculo terapêutico, tá? Então não pensa que você buscar perguntas, porque existe como você fazer perguntas no ChatGPT pelos robôs, psicólogo e tudo mais, ter respostas bem interessantes, mas ele não vai substituir esse vínculo, por quê? Porque a máquina está dependendo apenas do que você escreve. E a gente normalmente escreve só o nosso ponto de vista. Quando a gente está com um terapeuta experiente, ele vai dizer, tá, mas isso que tu falou não condiz com aquilo que tu falou. E, por exemplo, no ChatGPT, ele não fica registrando e guardando tudo na memória. Então, você falou, sei lá, sobre tua infância, uma coisa ruim, e agora hoje tu está falando sobre o teu trabalho. E ele muitas vezes não vai fazer essa vinculação. Portanto, um terapeuta faria. Tu está falando disso, ou de autoridade, mas você também falou de não respeitar o pai e a mãe, então você já tem uma dificuldade de autoridade desde pequeno. Então, são coisas que a gente precisa se dar conta que ele vai ter as suas limitações. Então, como auxiliar é muito bom, mas não como chefe, tá bom? Ah, a responsabilidade é humana. A gente precisa ter muito esse cuidado. Existem jovens, por exemplo, pedindo, eu devo pegar esse emprego ou não, eu devo fazer, qual carreira que eu devo seguir. Isso não é para a inteligência artificial decidir, é para você. Se você fizer perguntas para você decidir, tipo assim, que opções você sugere e você decide,
E aí aqui você decide, você pergunta, me fale mais sobre isso, onde eu posso pesquisar, tarará. Aí tudo bem. Agora, você querer que ele seja, sei lá, em vez da cartomante, a IA adivinhadora, é perigoso. É perigoso porque a IA está tentando te agradar. E isso não significa que ela está decidindo o que é melhor para você, tá bom? Ela está sendo muito amiguinha e mente para você, assim como muitos amiguinhos também. Mas talvez não seja uma amiga verdadeira, tá? Ela não vai ter emoção, ela não vai ter a memória e ela verdadeiramente não vai se importar com o que você sente, porque ela não sente, ela não tem emoções. Próximos passos depois que a gente terminar aqui, que eu já vou deixar falado aqui, porque eu vou parar essa apresentação e vou compartilhar a minha tela, né? Eu já estou compartilhando, mas eu vou compartilhar para mostrar ferramentas e mostrar alguns usos. Então, explore as ferramentas. Essas que eu vou mostrar são sugestões. Existem, na verdade, milhares. Eu vou falar só sobre algumas, as mais famosinhas, vamos chamar assim. E que eu uso e que são realmente, considero muito boas. Veja leituras recomendadas, e isso você pode pedir, inclusive, para essas ferramentas. Participe de comunidades se você quer entender mais, por isso os canais que eu vou estar mostrando do YouTube são canais que têm muita informação muito boa. E eu não consegui decidir um melhor, porque eles têm pegadas diferentes. Então, quando eu mostrar os canais, eu vou mostrar que pegadas que eles têm, tá? Participe de comunidade, já falei, e aplique desafios práticos. Eu vou essa semana fazer um post para o meu Instagram, eu vou melhorar a minha bio, né, a minha apresentação. Eu vou começar a fazer uns estudos e vou fazer perguntas para essas IA, vou experimentar a mesma pergunta para várias, tá bom? Então, isso tudo são formas de a gente trabalhar, eu vou chamar assim, de forma útil para a gente, certo? Deixa eu só agora mudar aqui assim o que eu estou fazendo. Eu quero fechar. Eu vou começar a demonstrar. Então, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. Eu vou estar abrindo a tela agora para vocês verem que é uma tela. Só me dá um segundinho aqui que eu vou mudar para mim enxergar. Então, eu vou estar mostrando algumas coisas que a gente pode fazer. Eu vou começar com o chat GPT. O chat GPT ele pode ser colocado no nosso telefone, tá? E aí você vai buscar o que é branquinho, tá? Lá no, na parte onde tem os apps que você baixa para o teu celular, tem um verde, não é aquele, é o branquinho, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês no computador, tá? Fica maior e tudo mais para ser visto. Inclusive, esse vídeo aqui, se vocês forem no YouTube, vai estar lá também. De preferência, eu vou conseguir fazer a renderização hoje ainda. Mas estou gravando, mas vamos lá. O ChatGPT, então, assim, ele tem vários modelos, tá? Eu tenho versão paga, então eu vou ter vários outros modelos. Mas, de maneira geral, o 4 mini e o ou 4 mini ou 4 mini high. Então, assim, quando a gente quer mais rápido, tá? É os minis. O high vai estar com codificação quando eu quero trabalhar com jogos ou coisas do gênero, né? E imagem. Ah, e o rápido, assim como o 4, eles são para a maioria das falas, das conversas. E tá mais que suficiente, tá? Eu vou estar olhando para o lado porque eu vou estar olhando a tela, para vocês terem uma noção do que eu estou fazendo. Então, eu vou explicar para vocês e vou dar demonstrando para vocês, tá? Eu posso simplesmente fazer uma pergunta, por exemplo, ah, me, opa, opa, hum, diga, ah, como eu posso usar, deixa eu ver, vamos botar diferente.
Crie um manual de numerologia. Numerologia. Aí eu vou mostrar isso em outras ferramentas também, tá? Mas eu vou mostrar no ChatGPT mais de uma forma de fazer isso. Então vamos lá. Eu vou ter essa pergunta simples. A pergunta ou o comando chama prompt. Então, assim, aqui está um manual de numerologia introdutório, completo, com linguagem acessível. Então, aqui ele já, só nesse tempo que eu estou falando com vocês, ele já montou isso. Ó, o que é numerologia, o índice do manual desse, do que a gente está fazendo, né? Introdução à numerologia, números de destino, de personalidade, de alma, de caminho, interpretações completas, a energia de cada número. Número um é início, liderança, pioneirismo, ego, paciência. Ele fez toda já a tabela dos números, inclusive os números mestres, que são esses repetidos, como calcular os números pessoais. Então, ele já está dando todo um manual, tipo, tá vendo assim que não tem nem muito o que se perguntar, né? Ele está dando as interpretações do número de alma, do número de personalidade, como enxerga os números kármicos e mestres, como aplicar a numerologia na sua vida, em sessões terapêuticas, na vida pessoal, em ciclos e anos pessoais, exercício de integração vibracional, mensagem final, e se quiser, ele pode transformar esse conhecimento num PDF para você. Ele pode fazer um post de carrossel, um e-book bônus, um material de curso ou até mesmo um roteiro de rios explicativo. Então, vocês viram o tamanho de informações que ele deu em segundos com uma pergunta extremamente simples. Agora eu vou pegar exatamente a mesma pergunta que eu tinha feito, crio um manual de numerologia, copio, tá? E eu vou colocar numa outra ferramenta aqui assim. Eu vou colocar, vou definir, fazer pelo Gemini. Esse é o Gemini, tá? Eu posso fazer Deep Research, que seria uma pesquisa profunda. Eu posso fazer com o Canvas, no sentido de conversa. Eu posso simplesmente. Ele tem mais de um tipo também. O 2.5 Flash, ele é para, de maneira geral, responder, tá? Depois tem a parte paga, então o Flash seria o gratuito. Eu vou colocar aqui mesmo a mesma pergunta só para vocês compararem. Então, eu colo aqui e vou ver como que ele trabalha. Ó, da mesma forma, correndo, ó. Então, ele está falando mais rápido, tá? Ele já colocou aqui assim o que é e já os números, os significados. O outro teve um pouquinho mais de blá blá blá, né? Números kármicos, e o outro chama de mestre, mestre curador, mestre construtor. Calculando os números, número de caminhada da vida e o destino, número de expressão, números da alma, e assim vai, ó, tá? Mas vocês viram que ele foi mais simples. Vou voltar ao chat GPT e mostrar de uma outra forma isso agora. E não estou dizendo, o chat GPT é sempre o melhor, não necessariamente. Eu normalmente coloco em duas, três ferramentas para ver qual que responde mais perto do que eu queria, e às vezes eles respondem umas coisas boas num e outras melhores no outro. Então, quando eu estou montando um material, eu vou fazendo essa coxa de retalho e depois, olhando tudo isso, eu vou moldando ao que eu quero. É importante que vocês entendam que, por exemplo, eu vou mostrar agora, tá? Aqui, assim, na margem esquerda e no seu celular também vai ter isso, tem uma coisa que chama GPTs. Então, quando a gente aperta aqui, no celular também tem isso, tá? Vai aparecer GPTs e eu posso procurar um GPT do assunto que eu quero. Às vezes vai ter, às vezes não. Mas, por exemplo, agora eu estou falando sobre numerologia. Eu posso botar numerologia. E ele vai me mostrar, daqui um pouco ele está pensando aqui assim, ó. Tudo isso daqui é de numerologia, tá? Todos esses aqui são robôs que têm treinamento para ser numerólogo, vamos chamar assim, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa integral aqui. Peguei ela, eu vou colocar, começar a conversar, tá? E aí, ela aqui, assim, ela propõe se eu quero uma análise, um aconselhamento numerológico, indivíduos, casais, animais, empresas, ela pergunta isso, se você quer, mas eu vou colocar ainda a mesma pergunta, só para vocês verem a diferença de resposta, que ela cria um manual de numerologia.
Então, ela vai criar dentro desse sistema que esse robô foi criado. Então, assim, ele está falando que ele é o Doutor Zero, tarará, antes de colocar o material. Se for manual pessoal e completo, por favor, me informe. Daí, ele está perguntando se eu quero para mim, tá? E eu poderia fazer isso se eu quisesse, mas eu não quero. Eu quero para dar um curso, eu vou dizer. Excelente. Tarará, Manual de Numerologia, um curso completo. Estrutura do manual, capítulo 1. O que é a origem, tipos da numerologia, pitagórica, cadau- cadaica, cabalística, tântrica, védica, numerologia integral. A importância dos números na vida. Isso só no capítulo 1. Capítulo 2, tabela pitagórica, redução dos números, 3, os números pessoais principais. E aí tá falando cada um dos números. Capítulo 4, ciclos e fases da vida. Ciclos da vida, iniciais, produtivo, maturidade, anos pessoais, meses e dias. Capítulo 5, análise numerológica completa de como montar um mapa numerológico. Capítulo 6, aplicações práticas. 7, métodos de ensino. Olha quanta coisa. Só que ele mandou só a estrutura, tá? Então agora ele pode criar criar o conteúdo capítulo por capítulo. Daí tu vai dizer que sim. Eu não vou seguir porque é muita coisa, tá? Mas vocês entendem assim o quanto a gente pode, um detalhe que é importante. ah, Quando eu estava estudando esses robôs, por exemplo, de numerologia é uma das coisas que eu trabalho. Alguns trabalham com uma numerologia diferente da que eu trabalho. Eu trabalho com a pitagórica, a cabalística é diferente. Então, para não entrar em conflito com o que eu aprendi e com o que eu falo com as pessoas, eu trabalho com um robô que trabalhe com a pitagórica, tá? Mas se a pessoa é cabalística, tu viu ali que ele deu várias informações de número, a cadaica, aquela não. Caldaica eu não conheço, por exemplo. A tântrica e védica também nunca fiz. A integral sim, a pitagórica também, tá? Então, assim, vocês entendam que é importante a gente saber com o que está lidando, porque senão a gente vai acabar criando conflito nas próprias informações que a gente recebe e que a gente manda. Mas, para nível de estudo, a gente pode, inclusive, pegar um robô desse e dizer assim, me fale sobre cada uma delas. No caso aqui, porém, se eu fosse continuar, ele estaria se aprofundando em cada capítulo. E eu ainda posso fazer perguntas para acumular. Deixa eu mostrar a mesma coisa numa ferramenta de pesquisa, tá? Deixa eu mostrar agora uma que eu gosto muito. Deixa eu pegar minhas IAs aqui, que eu tenho horrores delas. Cadê Perplexity? Tenho muitas IAs. Tudo isso daqui é só de IA que eu tenho. Cadê? Aqui, Perplexity. Perplexity para pesquisa é maravilhoso, tá? E eu vou mostrar para vocês a mesma pergunta. Cria um manual de numerologia, tá? Aí, o que que acontece? Ela vai criar aqui, ó, o manual, os fundamentos da numerologia, os significados. Isso são coisas básicas para qualquer manual de numerologia, tá? Ó, ciclos de previsões, considerações finais. O que que tem de interessante aqui assim nesse? Ele vai mostrando da onde ele pesquisou isso, tá? Então, tem um manual em PDF que ele pesquisou, um manual de numerologia da Almedina, um manual de numerologia da Amazon aqui da coisa, manual de iniciação. Ele pegou, ele mostra as fontes de qual ele pesquisou para trazer isso. E aí, cada parte que tem, por exemplo, ciclos de previsões, você aperta aqui o númerozinho, ele mostra da onde que foi. Então, por exemplo, aqui assim, da onde ele pesquisou? Do manual de iniciação. Esse daqui, do manual de iniciação à numerologia. Aí, todos os quatro é daquele manual. Esse daqui é do manual de numerologia pessoal. E depois, que é interessante, ele vai mostrar linhas aqui, que é como eu posso interpretar os números do meu nome e data de nascimento. Ou quais são as principais diferenças entre numerologia pitagórica e caldeia. O outro estava falando caldeica. Bom, como a numerologia pode ajudar o autoconhecimento? Então, ele vai te dando ideias para você se aprofundar no assunto. E cada vez que você clica, por exemplo, aplicar a numerologia para descobrir meus talentos e potencialidades. Então, eu posso ir ali, gostei dessa pergunta, eu quero saber mais sobre isso. Ele vai lá, ó, faz toda a pesquisa, tá? E mostra as fontes, aonde que ele está pesquisando. Então, você pode
apertar num desses aqui assim e entrar em contato com a matéria, onde ele pesquisou. Acho que é importante muitas vezes a gente ver isso para ver se o lugar da onde ele pesquisou tem a ver com o seu ponto de vista, tá? Mas é muito boa essa ferramenta. Depois, vocês podem até colocar no comentário, se vocês têm alguma dúvida, porque já que eu não estou conseguindo fazer ao vivo, eu não tenho como responder pergunta ao vivo agora. Mas tem muita coisa. E aí eu vou mostrar uma outra ferramenta ainda, que também está na minha graça aqui, deixa eu pegar minhas IAs, que é Humanos. Humanos a nível de profundidade é extremamente importante. Deixa eu falar aqui enquanto. Eu tenho várias coisas pesquisadas aqui, mas eu vou dar uma nova pergunta para ele, que é aquela mesma, tá? Só que assim, ó, no Humanos você tem crédito todos os dias, tu recebe crédito. Mas para fazer trabalhos mais completos é legal que você use os créditos. Mas se você não vai fazer um trabalho completo, começa só com esse aqui, ó, o chat. O chat é de graça dentro dele. Os outros você ganha crédito, 300 créditos por dia. Mas os manuais são tão grandes, é aquele que eu te falei que tinha 170 folhas quando eu fiz. São tão grandes que é importante você daqui um pouco fazer as perguntas primeiro, para deixar bem alinhado o que você quer, para depois pedir o manual, tá? E claro, você pode botar o número, vou botar a mesma pergunta aqui assim e ver como ele responde. Então, aqui, ó, ele já está falando e eu posso ver se o que ele está me entregando é suficiente. Ó, mostrando os cálculos, os números. Aqui é o bem básico. Daí você pode questionar e dizer assim: ah, mas eu queria mais aquilo outro. Então, eu vou mostrar para vocês de uma outra forma, tá? Vou lá para o chat GPT de novo, vou lá para os GPTs de novo, e agora eu quero um que crie um comando. Criar um comando, que é uma ordem, chama prompt. Então, eu vou botar assim, ah, criador de prompt. E aí ele vai me trazer, está pesquisando aqui, todos os robôs que tem sobre prompt. Ó, criador de prompt Virtus, criador de prompts de imagem. Quando eu quero criar uma imagem, é bom ter um prompt. E as imagens, se você pede em inglês, saem melhor, tá? Crie do passo a passo, ó, esse daqui já me interessa. Então, eu vou perguntar para esse a mesma coisa. Só que, como é um prompt que eu estou querendo, então eu vou dizer: crie um prompt de, boto dois pontos e colo aquela coisa que eu tinha falado para vocês. Crie um manual de numerologia. Vamos começar a etapa 1, contexto. Por favor, responda as perguntas abaixo. Então, ele vai querer saber para poder fazer um prompt melhor, tá? Qual o objetivo principal desse prompt? Ah, criar um manual de numerologia. Poderia ser um mapa, qualquer uma coisa, tá? Qual habilidade ou especialidade que a IA deve simular? Ser um especialista experiente em numerologia. E o terceiro, para quem a resposta da IA será direcionada, em que situação será usada? Ah, deixa eu ver. Ela vai ser usada em uma IA. Eu vou botar. Deixa eu só ver o que que mais tem aqui. Foi isso? Tá. Aqui, quando aparece linhas amarelas, por exemplo, ela vai criar a ortografia e a gramática, vai corrigir para mim, tá? Agora, ele vai, a segunda etapa, o que este prompt deve fazer exatamente? Está vendo que para criar uma ordem profunda, ele quer saber bem direitinho, ele vai traduzir, estruturar, melhorar, organizar ideias, e avaliar. Eu quero que ele escreva,
Escreva e melhor, organize as ideias. Organize as ideias. Ah, vírgula. Eu nem me preocupo muito. Opa, escrita não. Hoje é errado. Escrita. Organize as ideias. O que tá Não estou pegando escrita, não sei por quê. Bom, ah, qual deve ser o formato de entrega final? Contrato revisado, uma lista de sugestões, um manual. E existe alguma preferência de regra ou limitação de resposta prompt deve seguir? Usar o vocabulário sujeito, lá, 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 não. Ah, texto amigável. Texto amigável. Perfeito. Agora tá para três ainda. Ah, esse daqui é bem, tem uns que é bem fácil, tá? Você só coloca a primeira ordem e ele cria o prompt. Esse ele quer bem detalhe. Este prompt deve ser se considerar algum conteúdo externo à base da OpenAI, ah, se necessário. Vírgula. Deseja que o prompt utilize referência de algum tema, livro, autor presente no... Não vou nem responder. Eu não estou interessado, não vou nem responder. Obrigada. Agora vamos para a última etapa. Porra, o ser o formato ou o tipo de resposta preferido para esse prompt. Explicativo, lista de etapas, tabela, resumo visual com fluxograma. Ah, explicativo, vou botar. Explicativo. Senão vai ficar muito tempo a minha live, não dá. Tem muita coisa para me mostrar ainda. Então vamos lá, o prompt estruturado, tá? O contexto, instrução, dados, especificações. Ele está falando, escreva em português, linguagem acessível, estrutura e manual, evite jargões, instrução, mantenha, evite, tá, tá, tá. Agora eu vou pegar esse daqui assim, copio, e vou colocar nas ferramentas que a gente já tinha colocado para vocês verem, tá? Vou botar um novo chat aqui assim, o chat GPT primeiro, vou colocar ele e vou ver a resposta. Manual completo, acessível sobre numerologia. Tá, 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 tá. Manual introdutório, índice. Aí tá vendo que eu tinha feito antes com o chat GPT e tinha dado uma resposta e agora tá mostrando todo um e-book assim, ó, todas as etapas, introdução, a história, origens, fundamentos, inclusive aqui para letras e tudo mais, como eu faço o cálculo, os números, significados dos números. Então, com um prompt, que seria uma ordem mais clara, você tem maior quantidade de material, mais explicitado e mais como você quer. Perguntas frequentes, conclusão dos próximos. Eu vou pegar aquele mesmo prompt e botar, por exemplo, no Gemini, tá? Eu vou botar aqui embaixo já no Gemini, não vou nem trocar. Vamos ver como ele responde. Manual Descomplicado de Numerologia desvende os segredos dos números. Já está dando até o nome aqui assim. Bem-vindo, tá, 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 capítulo 1. Ó. Nesse quesito agora, você está vendo que o Gemini está escrevendo mais. No momento que especifica melhor, ele escreve mais que o ChatGPT. Por um lado, mas ele não escreveu tantas coisas quanto o ChatGPT. Tá? Ah, não, está escrevendo ainda. É que eu estou muito apressada, porque eu não quero demorar demais na live. Então, o capítulo construindo, olha, tá vendo que ele está escrevendo ainda? Olha, ele não parou ainda de escrever. Olha só, tá vendo? São folhas e folhas, é um manual completo. Para você estudar, inclusive. Não necessariamente você tem que dar um curso, porque você não. Esse é um cuidado, tá? Se eu não tenho aquela experiência, eu tenho que cuidar que não adianta ser só um manual.
e querer dar curso, né? A gente tem que saber porque tem que saber as experiências, o que que acontece, como se a pessoa perguntar tal coisa, mas se você conhece a numerologia ou já trabalha para você, ou para você quer conhecer, é uma forma de se informar. Olha aqui, ó. Até aqui. Daí vamos pegar aqui assim, eu vou pegar o Humanos, tá? E eu vou pegar ainda a versão gratuita dele, que é aqui o chat, tá? Vou colocar, e ele tinha dado um pouquinho, né? Vamos ver agora o que que ele escreve. Daí o que que acontece? Como o que eu tô colocando é bem maior, né? Ó, a tendência dele é escrever bem mais também. Então, esse é um dos segredos que a gente tem de saber trabalhar melhor na inteligência artificial, que é poder pegar mais do que ela tem para oferecer, não ficar no raso. A maioria das pessoas só coloca aquela coisinha pouca e fica no raso. E aí não, tu tá perdendo tempo, vamos chamar assim, perdendo a oportunidade de ter muito mais coisas. Ó, tá vendo agora? Ele está escrevendo de cada número, qual o positivo, o desafio, o caminho de vida. Gostei dessa parte aqui assim. Cada número, ó, potencial, desafio, caminho de vida. Números de motivação, né, o que impulsiona, ciclos de vida, e aí ele vai falar do número nos em relacionamentos, número de carreira, número em escolha de nomes, número de ciclos pessoais e conclusão. Então, olha assim, ó, quanto que ele escreveu a mais, tá vendo? Muito mais. E assim, várias ferramentas, tá? A Queen, por exemplo, é uma ferramenta chinesa também, e ela faz imagens também. Deixa eu só entrar com o meu login. Ela já me conhece, então já cumprimenta. O thinking aqui é pensando mais, tá? Vai ser mais profundo. Aqui é pesquisa. Eu posso criar uma imagem. Eu vou até criar uma imagem para vocês verem, depois eu vou comparar com o ChatGPT. Crie uma imagem para um manual de numerologia. Depois eu vou mostrar com o ChatGPT criar a imagem. Isso aqui eu posso botar para um post, eu poderia criar uma imagem para o post sobre numerologia. Criei uma imagem sobre, sei lá o que, ó. Essa é uma imagem para numerologia que eu posso botar. Que é diferente, que é bonita. Eu posso pedir mais assim, mais assado, pedir diferentes. Eu vou colocar a mesma pergunta, criar uma imagem para um manual de numerologia, lá para o ChatGPT, para vocês verem a diferença, lembrando eu posso fazer um prompt de imagem que vai sair muito mais detalhado. Então, pá, colo aqui e mando. Também está criando. E eu acho encantador, assim, porque para mim criar, a gente pode criar, por exemplo, no Canva, né, de graça, as imagens, mas o tempo que tu vai levar para fazer uma imagem dessas é muito maior, muito maior. Ela está fazendo, acho que está fazendo mais elaborado, até porque aqui a Queen não, a gente não estava dando dado nenhum, a gente só pediu imagem. Aqui já tem todo o manual, todas essas coisas, então é capaz que ela trabalhe um pouco mais em função do que a gente está pedindo. Eu poderia botar o mesmo prompt lá na Queen, sim, no DeepSeek, no Grok, no Perplexity, em todos eles, tá? Olha, já está fazendo mais estilizado, assim. O outro não está muito diferente. Deixa eu até mostrar o outro de novo. O outro tá legal também, eu gostei. Vamos ver como é que tá o chat GPT. Ó, ele já tá, como eu falei para vocês, como ele já estava fazendo o manual, ele já está fazendo o manual com o título, assim, essa imagem com o título, Manual Introdutório à Numerologia. Então, esse aqui para capa do meu polígrafo, por exemplo, do meu manual, já fica 10. Fica muito bom. Ó, tá vendo? Imagem bem legal. Viu? E eu posso chegar aqui, ó, e só fazer o download, baixar ela no meu computador para depois colar, que é uma maravilha, tá? Então, assim, os GPTs, só para reforçar, eu posso pegar, por exemplo, quero de um advogado, advogado. O que que acontece?
Eu aqui, por exemplo, eu tenho advogado do UK, mas se eu morasse na França, podia pegar da França, do Brasil, e eu boto, claro, na língua que eu tô querendo, né? Então, tem advogado trabalhista, advogado previdenciário, advogado civilista, direito, lei, contratos, no Brasil, né? Não advogado, ajuda legal, Justiça Brasil, não sou advogado humano, é uma IA. Todos esses aqui foram criados por humanos que colocaram daqui a um pouco o Código Penal ali. Quando a gente quer, eu posso criar um GPT, tá? Ah, que é os meus GPTs. O- Só que é só a versão paga. Então, eu não vou nem entrar, porque, tipo assim, se vocês já começarem a usar isso aqui que já está aqui, vocês estão de ótimo tamanho. Eu posso, em vez de um advogado, eu estou com uma situação, se eu quero uma psicóloga, podia ser uma psicanalista, se eu quisesse, podia ser uma psiquiatra, se eu quisesse. Todos eles vão estar com, por exemplo, isso aqui é psicologia clínica, psicólogo IA, psicólogo rigoroso, psicólogo esperto e com suleza de suporte. Daí tá em salute mentale com io, tá em italiano esse daqui, psicologia de personagens, psicologista, que seria tá escrito em português aqui, mas aqui tá como se fosse em inglês. Informe de psicologia grátis, a Cana Psicóloga Analítica. Eu posso chegar, por exemplo, nessa psicólogo IA e colocar para ela, tipo, tenho medo de tecnologia. O que você me sugere para mudar ou melhorar isso? Versão. Então, ela vai responder como uma psicóloga, tá? Ótimo que você esteja reconhecendo o medo. Então, tu já vê que a linguagem dela é diferente. Se eu fosse pedir uma coisa do advogado lá, a linguagem seria bem mais formal. Entenda o que é o medo. É normal sentir medo. Tá lá, comece pequeno, busque ajuda de alguém de confiança, lembre-se que está no controle, reflita sobre os benefícios, celebre as suas conquistas. Daí eu posso dizer assim, me dê exercício para fazer a melhorar. Opa, escrevi meio errado aqui, mas tudo bem, ela entende. Exercício diário de tecnologia, 7 dias para se reconectar com o novo. Objetivo, reduzir o medo, duração 7 dias, o que você precisa. Então, é um caderno, um bloco, tá, 10 minutos por dia. Nomeando o medo. Então, o que exatamente te assusta na tecnologia? Já teve alguma experiência? No dia 2, tá, 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 tá. Então, esses robôs, por exemplo, de psicólogo e tudo mais, por exemplo, eu estou ansiosa, vou colocar assim, estou muito ansiosa. Me dê um exercício para diminuir a opa, ansiedade. Você está dando um passo muito importante. Tá, tá. Vocês veem assim que é muito mais amigável o robô psicólogo, né? Do advogado, o outro que era só para as coisas, eles não estavam conversando com você. Isso aqui já conversa. Então, respiração 4, 7, 8. E ela é reconhecida, tá? Eu reconheço porque eu ensino essa respiração. 3 a 5 minutos, né? Como fazer, sente-se, deita, lá, explica cada uma coisa. E dica extra, durante a respiração, né? Você, para te acalmar, né? Pense em paz, luz, tranquilidade quando você está fazendo a respiração. Por que que funciona? E aí ele sempre faz uma pergunta aqui. Se quiser, eu posso te guiar o tempo real, na próxima vez da ansiedade. Então, assim, os GPTs, que são esses psicólogos, eles são muito interessantes, para a gente ir conversando e entendendo. Por exemplo, eu sou massagista, eu sou
terapeuta vocacional, eu sou consteladora, eu sou sei lá o quê. Por exemplo, deixa eu pegar um GPT aqui assim, massagem. Eu nunca pesquisei, não sei se tem, mas vamos ver. Agente de busca passagens, massagem. Não. Promoção de massagem. Então, ele vai te ajudar a criar promoções para massagem, para você se divulgar. Massager Calming Guide Chose Perfect Massager. A massagem saiu. Aqui também é propaganda de massagem. Linfática massagem pós-cirurgia. Então, ele vai te ajudar, ele vai fazer um guia para você fazer isso. Então, assim, todos eles, o ChatGPT em si já pode responder, só que os robôs, eles estão mais especializados, mais detalhados. E eu vou seguir em frente porque ainda tem muita coisa para fazer, mas o Gemini, acho que é o Gemini que tem. Explore James. O Gemini recém começou com isso, então ele tem poucos, tá? Mas ele deixa você criar. Deixa eu só ver onde que é. Criar new. O ChatGPT você pode criar um GPT, mas você só na versão paga. No Gemini você pode criar, então seria que assim, eu vou criar e vou dar um nome para ele, eu vou dar instruções para ele, ele vai explicando aqui. O meu tá em inglês porque eu entendo que moro aqui na Inglaterra, mas você pode botar tradução para o português, tá? Só clica no botão direito e pede para. Daí comece dado do nome instruções da sua gêmea. Então, você pode dizer o que que você quer. Eu quero que ele seja um auxiliar para as técnicas que eu uso de floral. E aí eu posso pegar e colocar. Só aqui. Boto as instruções do que eu estou criando, tá? E nesse maisinho eu vou colocar, por exemplo, upload files significa eu vou colocar livro, PDF, texto, várias coisas para que ele tenha material para responder. Por exemplo, se eu estou fazendo um GEM de direito, eu pego o Código Civil e boto aqui, eu pego, sei lá, as novidades que eu tenho um PDF, coisa parecida, tudo que eu tiver de material que eu quero que ele responda segundo os meus materiais, eu vou adicionar aqui. E aí eu crio ele, tá? Aí eu tenho ele, toda vez que eu for pesquisar sobre aquele assunto, eu vou lá no meu Gem, porque ele sabe qual é o background que eu quero, o que que eu quero a partir dali, tá? Isso é bem legal, bem importante. Vamos seguir. Ahn, o chat GPT, que é outra coisa que eu não falei para vocês. Vamos lá, novo chat. No, Na versão gratuita só tem o microfone, tá? Na versão paga tem essa parte aqui que ele conversa, ele responde em voz para você, tá? Mas no microfone você tem na versão gratuita e você só clica aqui assim e fala. Eu vou mostrar para vocês agora. ChatGPT, ele vai pedir para mim autorizar. No celular, eu uso normalmente no celular, tá? Não vai pedir essa permissão. ChatGPT, eu gostaria que você falasse sobre como eu posso alterar o formato de uma resposta. Que tipos de formatos que se tem, por exemplo, quando eu peço alguma coisa, que tipos de formatos eu posso pedir? Uma vez que eu falei o que eu queria, eu vou clicar para finalizar e depois eu aperto na flechinha, ele transcreve o que eu perguntei, né? E aí eu posso confirmar se ele escreveu o que eu perguntei. E tá vendo, assim, ó, super rápido, né? E aí eu clico essa flecha para ele agora me responder o que eu perguntei. Então, assim, eu posso alterar o formato, que eu posso pedir um carrossel daquilo ali. Então, a gente fez lá as coisas de numerologia, né? Ou do direito, ou do psicólogo. Eu posso pedir que ele dê uma resposta em forma de lista, que ele reescreva o roteiro como um vídeo curto, um formato de e-mail, um passo a passo prático. Eu quero que isso com um tom mais emocional, profundo, engraçado, sério. Então, existem vários formatos, tipos de formatos que você pode pedir para Instagram, por exemplo. Legenda para post, carrossel, rios de vídeos curtos, história interativa, contexto de CTA, que é chamada para ação.
ensino de conteúdo, apostila, artigo educativo, roteiro de aula, checklist. Você vai fazer uma viagem, você pode pedir um prompt ou vai lá no GPT de viagem, tá? E diz: Eu vou fazer uma viagem para Roma de 5 dias e eu quero saber. ah, Você crie para mim um itinerário que seja prático. ah, eu tenho tanto de grana, então não vou poder gastar. Quais são os restaurantes mais baratos? O que que é imperdível? E assim vai, né? Você pode facilitar pedindo metáforas, histórias, diálogo, tabelas, estratégias de negócio, sequências de e-mail, ideias. Então, assim, ó, todos esses formatos você pode pedir. Não só para ele, tá? Para qualquer um. Então, por exemplo, dica bônus, se você disser, eu quero o conteúdo como se fosse um conselho acolhedor para um cliente em crise, ele vai te responder desta forma. Escreva como se estivesse conversando com uma amiga querida que está se sentindo perdida. E assim tem, ó, ele vai perguntar um mesmo conteúdo com 3 formatos diferentes. Eu não vou entrar nisso, gente, porque vai ficar muito, muito longo a minha live. Mas tá vendo quanta coisa a gente pode explorar? Ah, Gerar imagens eu já mostrei para vocês. Você pode mandar uma foto para o ChatGPT e pedir que ele te enviar instruções de como funciona. Meu irmão já fez isso várias vezes, quebrou lá a cafeteira dele, ele mandou a foto e disse o que estava acontecendo, e o GPT deu passo a passo como ele consertar, e ele consertou. Onde você comprar daqui a pouco uma peça que está faltando, você pode pedir um manual daquele coisa que você tirou a foto. Como que você faz? Você tira a foto, tá? Muitas dessas coisas eu faço no celular, porque eu tiro a foto com o celular, né? Mas igual no celular ou aqui tem esse maisinho, tá? Que eu posso adicionar ah, do Google Drive, tá lá, ou adicionar fotos ou files, tá? Esse aqui é do Google Drive, que às vezes a gente tem no Google Drive, e esse daqui é fotos ou files. Então, eu apertando aqui, ele vai me perguntar da onde que eu estou tirando. Pode ser um PDF que eu tenho, pode ser uma foto que eu tenho, e eu posso, então, eu clico Open, né? Cliquei na foto, sei lá, clico Open, e ele, então, eu posso fazer a pergunta, ó, essa foto que eu estou te mandando, eu quero que você me fale isso, aquilo outro. E pode ser a foto do seu perfil do Instagram e diz, olha, essa é a foto do meu perfil, da minha bio, onde que eu posso melhorar? Explique passo a passo para mim fazer isso, tá? E aí ele vai fazer, o que é bem interessante. Você pode pedir também para ele responder mensagens baseadas no contexto, né? Por exemplo, eu posso botar um print aqui de uma conversa que eu tive pelo WhatsApp e dizer como eu posso responder de forma educada esse xingamento. Como eu posso responder de forma como se eu fosse uma psicóloga, como se eu fosse um advogado, como se eu fosse qualquer coisa, né? Você pode pedir um brainstorm, que seria assim, ó, eu quero que faça um brainstorm, seria uma tempestade de ideias sobre uma coisa que você está pensando. Por exemplo, eu estou pensando em comprar, eu estou na dúvida de comprar ou alugar uma casa. Sei lá, no Morro de Saraguela, sei lá, na China. Daí é um brainstorm de trazer ideias para mim. E ele vai trazer várias ideias e isso pode te inspirar a fazer alguma coisa. Ahn, Deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu já estou dando tanta informação que eu vou para uma outra coisa que é prática que eu tinha separado aqui assim. Isso tudo, gente. Agora eu vou dar alguns caminhos para vocês seguirem, porque eu sei que eu não estou dando um curso, eu só estou atiçando vocês, tá? Lembrem que tudo isso que eu falei pode ser para terapeuta, pode ser para uma vida comum, leiga, pode ser para um advogado, pode ser para um padeiro, pode ser para uma pessoa que quer fazer transição de carreira, pode ser milhões de coisas, tá? Nos GPTs, por exemplo, você tem para descobrir qual é o teu Ikigai, qual numerologia, mapa astral, Tzolk'in, que é o calendário maia. Existem, assim, milhares de GPTs. Não vou entrar em todos eles porque não dá nem tempo. Eu quero mostrar para vocês agora, espero que vocês estejam vendo, canais que são interessantes. Então, esse canais que é Negócios em Mente,
eles têm vídeos muito bons, muito claros, a forma tanto do rapaz quanto da guria falarem é muito boa, dá para entender, dá para ir pausando. Mas por que que eu coloquei aqui para indicação? Aqui nos links da bio deles, isso aqui é do YouTube, tá? Tem uma parte aqui que eles têm o Telegram deles, que eles estão sempre trazendo notícias, eles têm o Instagram deles, eles têm o do curso deles, mas eles têm materiais grátis. Eu vou clicar aqui para abrir para vocês verem. Eles têm nos materiais grátis produtos 10 vezes mais produtivos, gestão de tarefas e projetos, cresça seu negócio, esteja 100% atualizado com o WhatsApp, 500 prompts são os comandos, curso de mestre em AI, mestres dos prompts 12.000, mestre networking. Aqui são o que eles geram, tá? Não vou ficar comentando mais, já comentei, vou passar para o próximo. O Bruno Pericini, ele tem o Arus, que é uma plataforma com vários robôs que fazem, que eu mais ou menos mostrei do GPT, só que são mais especializados. Mas eu estou trazendo ele, não é nem por causa do Arus, eu estou trazendo porque os vídeos dele são profundíssimos. Se eu quero aprender, ele vai detalhe do detalhe. Ele tem um que é engenharia de prompt, que ele explica o detalhe do detalhe do detalhe. Mas ele vai falando das ferramentas que saíram, por exemplo, 500 páginas em 30 segundos, 100% gratuito, para de fazer tudo sozinho. Agentes, né? Ele explica bem detalhado. Aquele primeiro que eu mostrei, Negócios em Mente, eles não são tão detalhados, mas para começar, eles são maravilhosos. Agora você entra no negócio e diz, eu adorei. Então tá. Então você quer mais detalhado? Aqui, por exemplo, essa engenharia de prompt tem 1h26. Tá? É longo, mas ele vai detalhando detalhe, tudo, tudo, tudo sobre o que que é um bom prompt para você criar, que é interessante, tá? Marco Lang, ele tem vários vídeos também. Ele tem cursos também pagos, mas tem vários vídeos que também são interessantes. Ele trabalha mais em cima de imagens e coisas do gênero quando a gente quer aprender, tá? Que é outro. O Danilo Gato, desses que eu mostrei até agora, todos eles têm uma via de montar negócio. Então, eles estão muito para a questão de vendas e não muito para a questão de. Por isso que eu estou trazendo e não só indiquei eles. Porque eles não vão estar mostrando essas questões de trabalho de autoconhecimento, de terapias holísticas. Eles vão estar mostrando muita coisa de venda. O Danilo Gato, ele volta e meia tem curso, é bem barato os cursos dele. Ele vai mostrar um pouco de tudo dentro dos mini cursos dele. E aqui ele traz mais notícias de tudo que está acontecendo de novidade. Tá? Esse é o Danilo Gato, ele é bem legal. O Gama, aquela apresentação que eu fiz, e essa daqui, deixa eu mostrar para vocês essa também. Essa foi a primeira que eu criei com o Scream. Ah, você coloca o texto e ele cria para você uma apresentação. Eu não usei essa até porque na verdade, eu estava fazendo para o celular, porque eu ia fazer live no Instagram, mas não deu para fazer. Então, essa daí eu larguei e fiz uma outra para justamente para apresentar, que foi aquela primeira parte que eu apresentei. Ele faz tudinho sozinho para você. Você bota o texto, define como você quer fazer e ele cria para você. É muito legal. Esse é o Gama que eu queria mostrar. Esse aqui é o GPT, que eu mostrei as coisas. Já, já. Aqui é a coisa, eu vou parar de compartilhar. Eu sei que foi muita informação. Eu não sei nem quanto tempo que eu estou falando aqui, porque eu não estou. Estou gravando, né? Mas aí o que eu quero dizer para vocês é que fica as ideias para vocês pensarem em tudo mais que vocês querem. Se tiver bastante gente que me mande um direct, me coloque, escreva para mim que tem interesse que eu faça um dia só para essa parte de autocuidado, terapias e IA, eu posso fazer, tá? Mas aí vocês têm que me escrever. E aí provavelmente eu vou fazer separado, já que eu não consigo fazer mais live no Instagram.
Vou colocar nos comentários algumas, como é que chama? Links para vocês conseguirem acessar essas páginas que eu mostrei para vocês agora. E espero que vocês tenham um bom proveito e entendam assim, que tem lá pá, uma abertura para vocês do quanto existe que se pode ser usado e aproveitado na nossa vida das inteligências artificiais, porque cada vez mais ela vai ser introduzida na nossa vida. Então, se a gente começa cedo, a gente vai na onda surfando. Se a gente começa depois, a gente pega a onda na hora errada e ela dá um caldo na gente. Então, para vocês não levarem um caldo, levem a sério. Vocês precisam começar a experimentar aquelas tarefas assim, uma vez por dia eu vou fazer uma pergunta, eu vou baixar no meu celular e vou fazer tal coisa. Lembra que no ChatGPT e algumas das outras ferramentas tem um microfonezinho, é só apertar, você não precisa nem escrever, é só falar. E entendam, quem tem filhos, netos, eles vão estar fazendo só isso agora, tá? Eles já não estão mais pesquisando o Google baixou bastante nas pesquisas, praticamente está indo só a inteligência artificial. O mundo está indo para esse lado. Então, é importante que a gente se atualize, tá bom? Beijo enorme para vocês. Espero que vocês aproveitem e muito. E eu vou saindo nesse momento, então. Tchau.